Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler o capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo de Gênesis. Mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença, Pai, e te pedimos, Senhor, perdoe todos os nossos pecados e te agradecemos também por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação e pela sua proteção, Senhor. Obrigado, Pai, por poder estar aqui e ler mais um capítulo do seu livro sagrado, Pai. Peço, Pai, que dê-nos entendimento e sabedoria, Senhor, para que possamos entender cada palavra que está escrita e que o Senhor queira nos passar, Pai. Dê, Pai, nos entendimento. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ficar sempre pertinho de Ti e entender tudo que o Senhor queira nos dizer, Senhor. Peço a Ti, Pai, que olhe por todos, abençoe, proteja todos que estão vendo esse vídeo, todos os nossos familiares, amigos, irmãos, irmãs, pastores e todos os missionários que estão espalhados pelo mundo para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Cuida, Senhor, deles e supra a necessidade de cada um deles, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai. E assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso. O tempo normal para embalsamar um corpo E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem: quando o meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado
de Efron, o Heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Tem uma pequena explicação. Final da história de José. Os irmãos de José ainda temem que ele vai se vingar deles, mas José se mostra carinhoso e os acalma. Ao morrer, ele faz com que os seus irmãos jurem que quando saírem do Egito, eles levarão o seu corpo e o sepultarão em Canaã. Assim, o fim do livro de Gênesis já aponta para o que vai acontecer no livro de Êxodo. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenha medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas, que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membro da família, os filhos do seu neto, Maquir, e era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto no caixão no Egito. Então aqui nós terminamos o livro de Gênesis. E agora o próximo livro vai ser Êxodo. É muito legal também, muito bom. Então, eu espero que vocês estejam entendendo. E logo eu vou fazer um resumo do livro de Gênesis. E vai ficar assim legal para a gente entender, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.